Boa tarde a todos os companheiros. O Robson, a gente já fez alguns trabalhos juntos, já falamos bastante sobre o tema Graxaí. E nós, eu e minha família, que somos pertencentes ao CTG Baracate Colorado, entidade fundada em 1961, na cidade de Lages. Eu tinha envolvimento com os familiares, com meus avós e tios-avós. Meu avô, que foi um dos últimos tropeiros que desceu a Serra do Rio do Rastro, trocando mantimentos, indo buscar principalmente o sal do litoral e trazendo para cá e levando outros mantimentos aqui da região serrana. Então, lá por início da década de 70, eu já comecei a fazer parte do CTG Baracate Colorado, com atividade de dança, de show, dança dos facões, e desde então até hoje não paramos com essas atividades, né? Sempre representando nossa região, fazendo apresentações aqui na cidade de Lages, bem como participações em rodeios de vacaria e outros rodeios, festivais. Mas na época do prefeito Paulo Duarte, aqui na região foi criada a divisão de tradição e folclore, um setor dentro do Departamento de Cultura e também dentro da antiga Secretaria de Educação e Cultura que tinha do município. E esse setor era principalmente para desenvolver pesquisa, fazer eventos, assim como foi o reinício da Festa do Pinhão em 1986 e 87, e também com a colaboração de alguns pesquisadores da região, nós montamos o projeto Raiz Nativa, que contemplava também a dança do Graxaí e também a dança da Rapoeira, e outros segmentos de pesquisa do tropeiro, do taipeiro, e muito importante para a região. Nós, enquanto estivemos no setor público na época, fizemos alguns trabalhos, iniciamos a dança do Graxaí. E na sequência, a gente parou, saiu do setor público, mas através da agremiação do CTG Baracate Colorado, a gente conseguiu fazer esse trabalho, uma reconstituição no Rodeio Internacional de Vacaria de 1992, onde a gente foi atrás de alguns informantes, o Candino, a Coxilha Rica, o general Leandro da Silva Vieira e seus filhos, que foram, o filho Elisário e a Keia foram no ensaio do CTG e mostraram como que executava a dança do Graxaí. E nós, como no rodeio internacional não tinha essa dança, não contemplava essa dança, a gente fez como a entrada. E o pesquisador Paixão Portes estava na comissão julgadora e ele chegou a chorar, porque ele, além de fazer pesquisa no Rio Grande do Sul, e dentro criou um movimento tradicionalista, os CTGs, foi a partir dele, e ele teve um contato muito grande com o general Leandro, o Leandrinho, que passou essas informações para nós, no rodeio da Vacaria e até em Lages. Inclusive o Barbarussa, que era um camarada, que a gente diz assim, dele, fez a dança do Graxaí. E o Lisiário e a Keia, nesse ensaio, passaram essa informação. O Prêmio Elizabeth Anderle de 2021, que é esse projeto aqui, foi um projeto contemplado. Então a gente está finalizando esse projeto e com a Elizabeth Anderle, a Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina, o folclore dos campos de cima da serra, juntando o projeto Oxigênio aqui do SESC, e que a gente fala de temas regionais.
Cabe ressaltar que Graxaí é semelhante ao Tatu no Rio Grande do Sul. Conversando com os informantes, alguns já falecidos vão aparecer no vídeo, eles contam assim, uma comunidade, por exemplo, na Coxilha Rica, que sim, ou de um companheiro, ou até mesmo da família, eles simulavam o Graxaí, porque o Graxaí era bicho ladino, roubava ovo, comia os dentos no galpão, então ele sempre fez arte, sempre fazia alguma coisa que não prestava muito. Então as pessoas, quando queriam falar mal do vizinho ou de algum familiar, então eles reportavam a Graxaí. Deve ter um Graxaí que passou por aí, às vezes estava numa roda familiar e aquele que já sabia, não dizia de ser o fulano ou alguém, né? Então ele se reportava. Então um personagem meio bicho, meio gente, assim como o Tatu do folclore rio-grandense. Tem o domínio da dança e tem o conhecimento, muitas vezes não passam para os seus filhos, para as gerações, e isso se perde, daqui a pouco desaparece e deixa de ser folclore, e tem que ter alguém que registre. Por isso a importância de registrar o Graxaí como folclore, é aquilo que está no povo. Por exemplo, o CTG, o Centro de Tradições, eles são projeção do folclore. Nós, quando dançamos o Graxaí, deixa de ser o folclore. O folclore é quando, naturalmente, alguém lá na Coxilha Rica, quando toca o Graxaí, sai dançando. Se tocar um shot, um CTG piochado, é uma projeção folclórica. Mas se for num baile que estão dançando, normalmente, às vezes nem de calça, não está piochado, que se toca um shot, a pessoa sai dançando. Daí sim, é o folclore vivo. O Mário está criando expectativas desse Graxaí, convidou a esposa, a dona André, para dançarem. Mostrar o passo do Graxaí, André também faz tempo que não dança. O Matheus está só 50, ali, O passo do Graxaí é tipo um balsado. Tinha umas que vai para frente, ó, faz. Era pro outro lado. Isso aqui seria mais um acasalamento próximo daquele que falou, eles fizeram ali, aí sai o salão. É mais ou menos isso, Deus? Vamos, amor. Deixa. Ah, são homens de Deus, eu ligo. Pode chegar lá. Passa um. Então, o Graxaí é motivo de estudo, análise, para ver a questão da música, da dança, e os temas daqui da região às vezes são esquecidos, e a gente tem que registrar esse Graxaí, que as escolas da rede municipal, estadual aqui em Lages, os professores de educação física comecem a passar esse tema, e só assim ela vai voltando de novo para ser da comunidade. E o caos Graxaí, nosso encontro hoje tinha esse objetivo de falar sobre essa tradição, um debate, o projeto Oxigênio, tradições regionais, brincadeira à parte. A gente criou essa ideia do sarau, né, de ter um pouco de dança, tivemos a declamação da brindinha, e eu fiquei aí brincando com o Mário de contar uns causos. Falando no Graxaí, tio Mário, e por isso ele provocou, eu ganhei o apelido de Graxaí, tio Graxa.
Aí, porque uma vez o pai veio de Santa Isabel aqui para Lages, e ali na reta do painel atropelou um graxaí. Na época ele tinha uma Brasília, em 78, 2 carburadores. Quando um pifava o outro. E estava bem velho, já quase não tinha suaia a Brasília, e naquele que ele achou que tinha atropelado, a surpresa, quando parou no posto Arruda ali na época, o frentista disse: "O que o senhor vai levando aí atrás?" Eu era um graxaí. Ele tinha entrado por suaia assim, e estava no banco de trás. Mas é mesmo, a história é verdade. Estava vivo? Não, bicho, saltou. Aí eu contei essa história, o pessoal achava que era lorota, e não era verdade. E aí começaram a dizer que era eu o graxaí. E daí tinha me criado, e daí tinha virado. E daí peguei o apelido lá no hotel que a gente trabalhou. O pessoal dizia: "Esse aí é o graxaí da atropelamento." E aí só por isso, né? Porque o Mário disse aqui que o graxaí é bicho ladino, né? Ladrão de galinha e tal. O graxaí não é muito bem visto na região, né? Mas não faz muito mal, só faz o azeite. Só é arteiro, né? Precisa comer. Tem que se virar, né? Facilitou. Tem muitos humanos, né? Ser humano faz a mesma coisa. Tem uns humanos que são virados nos graxaí, né, Edmar? O graxaí é um canino, né? Ele é da parente do cachorro, é isso? Cachorro já é mais comum. Vocês conhecem cachorro ou não? Ah, não, graxaí conhece? Não? Graxaí vocês conhecem. E cachorro? Tem cachorro em casa ou não? Quem tem cachorro em casa? Levanta a mão, vamos fazer uma enquete. Eu não tenho. Meu pai tem um cachorro. Ah, não disse de manifestar cachorro que era piada, né? Mas não tem Aqui, Marco, me ajudar, não posso. Hã? Como é que é o nome do cachorro? Aí, já começou bem. Porque o caso do cachorro é que os nomes às vezes são engraçados, né? Você tem cachorro, filho? A senhora tem cachorro em casa? Como é que é o nome? Hã? Ele é artista, músico? E ele toca também? Yeah. Canta também. O cachorro é vendedor, né? E vocês têm cachorro? Tem? Como é que é o nome? Mini. É cachorro ou é rato? Ah, porque tem a Mini que é um ratinho. E é pequenininha essa cachorrinha toda? Suponho, não? É uma relata. Eu resgatei ela no posto, eu estava fazendo uma matéria muitos anos atrás, 12, 13 anos atrás. E achei ela no posto da Polícia Militar Rodoviária lá em Palmeira. Daí ela fui gravar e ela veio brincar na espera assim. Eu falei: "Nossa, cachorro", né? Tipo, no meio dos carros lá. Daí o policial falou: "Nossa, esse cachorro apareceu aí e tal." Eu falei: "Se isso aqui é uma caixinha, eu vou levar então." Ele: "Ah, que bom, senão eu vou atropelar pra gente ter hoje." Ah, beleza. Isso é um relato importante, né? Porque a gente fala muito, está brincando aqui com a história de cachorro, o nome deles, mas é tão importante essa adoção responsável dos animais, né? O pessoal bate muito nessa tecla e é realmente importante, né? Faz um bem e faz bem pra gente também ter cachorro, né? Agora, o problema do cachorro na cidade é que às vezes ele se atrapalha, né? Porque conforme o apartamento da pessoa for meio pequeno, ele não pode nem balançar o rabo, né? Eu tenho um vizinho que o cachorro abana o rabo pra cima, assim, para não derrubar as coisas dele dentro de casa. Os meus já são soltos na rua, né? Você sabe por que o rabo do cachorro não congela, Timário? Tá sempre acima do zero. Tá vendo? O meu tio Chico, esse que me emprestou o chapéu, ele matou um cachorro, não matou não, deixou confuso, ele acabou morrendo depois de um tempo, por causa do nome. Eu estava falando dos nomes engraçados, Faísca, Mini, né? Beethoven já é mais comum, né? Mas tem uns nomes engraçados. E o meu tio tinha essa de dar nome engraçado para os cachorros, era Maroto, depois virou Cotoco, ele tinha um lá, o Madruga, e ele tinha um cachorro também, Ferrugem, e deu o nome de um cachorro, o mais curioso, deixou o cachorro louco. Sabe como é que era o nome? Pra dentro. E o pior é que ele não gostava que o cachorro entrava dentro de casa. Aí quando o cachorro entrava, ele tocava, passa pra fora, pra dentro. E o cachorro não sabia o que fazer. Ó, abilolou. Pobre do bicho, né? E o Maroto, que chamava o Maroto, virou Cotoco. Já contei essa história pra vocês, não? Não. Vou resumir então, para não tomar muito tempo. Era o Maroto. Daí foram numa caçada de tatu e o cachorro foi mordido por uma cuchara muito venenosa. Cobra que tem aí. Agora esquenta o tempo, começa a aparecer, né? E picou, né? Ou mordeu, né? Cobra morde mesmo, cara. Pica. Então ela na patinha dianteira, assim, com o cachorro.
E aquilo se molharam de dor, tiveram de, por sorte, esse meu tio não sabia do Chico, atou uma tirinha de pano, sei lá, de onde ele tirou, disse pro veneno ir pro coração, e deu certo. Só que deu o que fala gangrena, né? Teve de levar no veterinário e atorar a mãozinha do cachorro. Daí ele ficou cotoco, mudou de nome. O triste era para mijar, porque ele era acostumado a erguer essa patinha e quando ele erguia assim, tombava pro lado. Daí um dia foram caçar um tatu e o cotoco veio de atrás. Meu tio mais uma vez, deixa comigo, foi no mato, achou um campinzinho reto, porque campinho é uma madeira muito firme, né? Aturou e fez uma muletinha, amarrou bem firme. E o bicho parece que tinha nascido com aquilo, na hora que se sentiu firme, saiu toc, 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 no meio do mato. E eu estava junto, fomos só por o barulho, ó, toc, 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 toc. E a qual tatu? Era um tatueiro. Só que não puderam passar, tinham banhado, aí fomos por cima, só por o barulho. Quando nós estávamos em cima do bico do morro, parou aquele barulho. Quando nós achamos que a coisa estava feia, piorou, porque surgiu outro barulho, que fazia assim, ó, tom, tom, tom. Olha, primeiro que só foi contar. Mas enfrentemos, quando chegamos perto, desvendemos. De tanto que nós demoramos para chegar, o cachorro não teve paciência, ele mesmo resolveu. Pegou com a mão do tatu aqui por meio, e aquela de pau e batia na cabeça e fazia tom, tom. Era campeão. Pode estar passando a informação? Não se casse, pessoal. Por favor. Nós estamos brincando. Escutaram? Faz de conta, antigamente. Né? Isso, né, Marcos? Passado. Não se caça, tatu. Só com o dedo. Gilmar, para encerrar, eu vou contar a história que eu falei outro dia do cavalo. Que eu prometi, né? Sabe como é que faz para o cavalo andar? Quem já andou? Não pode falar, não é pegadinha. Tá? Esse eu falo, já pega, já tudo cara. Tem outro jeito, né? Manda beijinho, né? Ele obedece. Mais carinhoso esse, né? Não judia, né? Do bicho. Mas tem uns que às vezes tem que dar uma cutucada, né? Mas o meu tio foi comprar um cavalo exatamente porque não precisava mandar beijinho, nem cutucar, nem largar rédea, nada. Era só dizer graças a Deus que ele andava. Era um cavalo religioso e obedecer comando de voz. Aí ele foi comprar, o cidadão lá estava vendendo, custava caro, mas era muito bom. Exatamente por obedecer o comando de voz. Aí ele chegou e disse: eu quero experimentar o cavalo. Disse: não, aí para experimentar, se for se agradar, é seu. E como é que faz para andar? Perguntou para o gerente. Disse: tu fala graças a Deus e ele anda. Tá, e para parar? O cara disse: não, mesma coisa, é religioso, fala Nossa Senhora e ele para. Disse: então, vou experimentar esse cavalo. Montou no lombo do bicho e foi logo dizendo: graças a Deus, tem um pessoal que está ligado. Montou no cavalo e falou o quê? E o cavalo andou. Aí ele viu que deu certo, graças a Deus. Aí que o bicho foi. E graças a Deus, naquele ia no ar o cavalinho. E disparou para um lado de um peral que só tinha toco de vassoura. De longe ele se assustou e disse: Santo Expedito e nada. E se assustou e esqueceu como é que dizia para parar. Viu que Maria, São Sebastião e não tinha santo. Esse cavalo foi mesmo louco para aquele peral. Quando ele viu que ia cair, botou a mão nos olhos e disse: Nossa Senhora! Quando se viu salvo, diz: graças a Deus. Obrigado, atenção, senhor. Bom, pessoal, então essa nossa roda de caos, né, e brincadeira que havíamos combinado com o tio Mário, vai finalizando aqui. Obrigado a atenção, né, e também a disponibilidade, tio Mário. Sei que você estava lá pro lado do Bom Jardim, se largou de volta, né, para a gente cumprir esse compromisso de fazer essa roda de história e de conhecimento, né, a partir da sua pesquisa. Robson, agradecemos o SESC por proporcionar esses momentos de arte e cultura, a cultura do Graxaí, as histórias, os caos, a dança do Graxaí, mas o bicho também tem perigo de extinção. Parabéns ao SESC, é uma movimentação através da cultura, de dança, de balé, a fábrica de gaiteiro. Várias ações do setor da cultura estão sendo desenvolvidas aqui pelo SESC. Também pelo projeto A Dança do Graxaí, o Graxaí Lajano, do edital Elisabeth
Elizabeth André de 2021 e poder também aqui dentro do SESC, do espaço do SESC, dar uma contribuição para que fique esse registro da dança do Brejo Caim, da cultura de Lages, da nossa cultura e do folclore. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, Nilza. Ela que deu todo o suporte no início da pesquisa com os familiares dela e que está sendo possível esse tipo de trabalho também. Agradeço a ela, o pai dela e os tios que deram os primeiros passos. É muito importante, quem sabe daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, esse livreto será lançado e a gente possa distribuir para que essa cultura lagiana se perpetue, né? Enfim, foi uma tarde muito especial de cultura. Obrigado, Robson, e ao César.